Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, poder dividir um pouco desse aprendizado aí dos últimos anos. Como a Daniela bem colocou, eu vou abordar o tema nefropatia diabética, o que a gente tem de novo, e eu vou dar um enfoque um pouquinho especial, um pouco mais, né, especial para o tratamento do diabetes nos indivíduos que têm nefropatia, tá? Então, vai ter uma apresentação inicial, vai ser sobre novidades no tratamento da nefropatia diabética, ok? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação de hoje, e a agenda que a gente vai abordar, a Daniela já comentou com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a doença renal no Brasil, qual é o número e qual é o impacto da doença renal no Brasil, o que a gente considera como visão clássica da nefropatia diabética, qual o conhecimento atual em relação à doença renal diabética, em relação à albuminúria, progressão da perda de função renal, as lesões histológicas, o impacto da doença renal no tratamento do diabetes e as novas medicações para o tratamento do diabetes, que a gente tem visto nos últimos anos aí, vários estudos com desfechos cardiovasculares e renais protetores para essa população com doença renal e diabetes. Muito bem. Então, em relação à doença renal no Brasil, quando a gente olha os números da doença, apesar da gente não ter dados, dados atuais, dados atualizados no Brasil, dados epidemiológicos, quando a gente vê o cenário da nefropatia no Brasil, a gente vê um cenário um pouco desolador. Parece realmente que a gente está numa tempestade sozinho no meio de um campo, né? Ainda mais as pessoas que que lidam com essa doença e que tratam os indivíduos com nefropatia. E no Brasil hoje a gente tem o último censo que a gente tem, que foi liberado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, foi publicado em 2017, fala a respeito dos números de 2014. Então, em 2014, a gente tinha 122 mil pacientes em diálise, tá? 122 mil pessoas em diálise. Dessas pessoas, 91% estavam em hemodiálise, 9% apenas em diálise peritoneal. Esses pacientes, eu tinha mais de 30% dos pacientes, mais 70% dos pacientes em fila de espera para transplante. E desses indivíduos, em torno de 29%, eles, além da doença renal, tinham diabetes também, tá? A partir do momento que o indivíduo ingressa num serviço de terapia renal substitutiva, a taxa de mortalidade é muito alta. Então, a taxa de mortalidade dos pacientes em hemodiálise é em torno de 19%, tá? E aí o que a gente tem visto? Que a taxa de incidência de nefropatia diabética, ela tem aumentado, tá? Então, nesse período aí entre a última avaliação e a avaliação de 2014, feita pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, a incidência de nefropatia diabética, ela cometia 77 pessoas por milhão da população, tá? Então, em 2006, o número de pacientes em diálise era em torno de 40 mil pacientes em diálise, e desses 40 mil pacientes em diálise, 83% desses pacientes faziam diálise com recursos do SUS. Tá? Então, até o momento da pessoa adoecer mais gravemente, ela tem um acompanhamento particular ou tem acompanhamento pelo convênio, por seguro privado, qualquer outra coisa, mas a partir do momento que ela entra na necessidade de diálise, a maioria dessas pessoas são tratadas pelo Serviço Público de Saúde. E no Brasil a gente está vendo uma mesma perspectiva, está tendo a mesma perspectiva do que está acontecendo fora, tá? Nos grandes países, nos países em desenvolvimento. Hoje a gente considera que o diabetes seja a segunda causa de doença renal avançada e necessidade de terapia renal substitutiva no Brasil. Nos países desenvolvidos, ele já é a primeira causa, tá? Aqui no Brasil, ele está ainda atrás da hipertensão arterial, mas em muitos serviços de diálise, o diabetes começa já a estar par e passo com a hipertensão arterial, e a gente muito provavelmente vai ver nos próximos anos o diabetes se tornar a primeira causa de hemodiálise no país, infelizmente.
tá? Porque, infelizmente, porque o diabetes é uma doença tratável, ela não é curável, mas ela é tratável, e se você tratar o diabetes de forma adequada, você diminui a chance do indivíduo de progredir para nefropatia, para doença renal crônica avançada. Bom, hoje em dia, a gente está mudando um pouquinho a visão da nefropatia diabética, como a gente enxerga o rim na pessoa com diabetes, tá? A doença renal no indivíduo com diabetes. Então, a visão clássica da nefropatia diabética, ela traz essas características, tá? O que a gente tem aqui? Então, o diabetes mellitus, ele, através de mecanismos patogênicos, ele desencadeia a lesão renal. E esses mecanismos, ele inclui tanto a hiperglicemia por si só, como uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Essa combinação hiperglicemia, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele leva a modificações metabólicas, com maior aumento, formação de de produtos avançados de glicação, ativa a via dos polióis, ativa a via da PKC e aumenta o estresse oxidativo. Essa interação também faz alterações hemodinâmicas, aumentando a hipertensão, alteração na regulação vascular renal, a hipertensão intraglomerular, levando a hipertensão intraglomerular e alteração do balanço de sódio. E promove alterações inflamatórias, como alteração da resposta inflamatória celular, alteração de moléculas de adesão e a liberação de citocinas e quimocinas. Esses mecanismos patogênicos, eles vão aumentar a resistência vascular renal, aumentar a resistência periférica, ter um impacto na pressão intraglomerular, na pressão capilar glomerular, e aumentar o estresse oxidativo no rim, tá? E com isso, associado a isso, ele vai progredir com uma disfunção endotelial. Então, o endotélio nesse rim, da vasculatura renal, ele fica disfuncional. Existe a proliferação, vai promover a proliferação de células mesangiais e ativação de vias pró-inflamatórias, aumentando o processo pró-fibrótico. Tudo isso vai contribuir para alterações funcionais e estruturais renais, que vai desencadear a doença renal diabética. Essas alterações funcionais e estruturais do rim, ela vai prejudicar, vai levar, num primeiro momento, a hiperfiltração glomerular, e essa hiperfiltração glomerular é um marcador precoce da doença renal diabética, da doença renal crônica pelo diabetes. E mantida esse quadro de hiperglicemia, quer dizer, o diabetes descompensado vai perpetuando essas alterações funcionais e estruturais, e a gente vê uma diminuição da taxa de filtração glomerular e avanço da doença renal. Essa hiperfiltração glomerular, ela também vai levar a alterações fisiológicas, fisiopatológicas do sistema renina-angiotensina-aldosterona, perpetuando a ativação desse sistema, que vai contribuir para esse quadro deletério nos mecanismos da lesão renal. Muito bem. Além disso, o que a gente vê, que a hiperglicemia, né, como eu disse para vocês, para aquele mecanismo todo, ela altera a função renal, mas ela, por si só, ela aumenta a taxa de filtração glomerular. E é fácil imaginar isso, a partir do momento que o indivíduo está hiperglicêmico, ele tem valores de glicemia acima de 180 miligramas por decilitro, esse valor excede a capacidade do rim de reabsorver essa glicose que é filtrada. Então, parte dessa glicose, ela começa a ser perdida na urina. Então, para eu eliminar essa glicose que está na corrente sanguínea, o rim acaba fazendo uma hiperfiltração. Então, ele aumenta a taxa de filtração glomerular. Essa filtração glomerular de glicose no túbulo, né? Ele acaba promovendo uma filtração maior de glicose, só que glicose é energia, e o organismo não quer perder energia, porque é combustível, é energia. Então, o que acontece no túbulo proximal? Existe um aumento da expressão dos receptores, dos transportadores SGLT2,
eles aumentam em torno de 36% diante de um quadro de hiperglicemia. Então, a gente geralmente diz que o indivíduo sem diabetes, o limiar de excreção renal é em torno de 180 miligramas por decilitro, então de 180 a 200 miligramas por decilitro, ou seja, a partir disso o rim não consegue absorver mais. Na pessoa com diabetes, existe uma modificação, porque há esse aumento da expressão do SGLT2, esse indivíduo acaba captando, reabsorvendo mais glicose com valores mais altos de glicemia. Então, com valores em torno de 200 e alguma coisa, 210, esses indivíduos ainda têm reabsorção de glicose às custas desse aumento da expressão de SGLT2. Junto com a glicose, existe uma reabsorção de sódio também. Então, esse transportador, ele reabsorve glicose e sódio. Então, ele é um cotransportador sódio-glicose. Então, aumentando a reabsorção de sódio, eu tenho uma interpretação da mácula densa que, como ele reabsorveu mais sódio, lá no túbulo a mácula densa acaba sentindo que o organismo está num quadro de hiponatremia, quer dizer que existe uma redução do sódio, mas essa redução se dá às custas desse aumento da expressão do SGLT2 para recaptar melhor essa glicose que está sendo filtrada. Pois bem, a mácula densa, entendendo essa diminuição da quantidade de sódio, ela vai interpretar isso como um quadro de hipovolemia e ela vai ajustar o aparelho justaglomerular de forma incorreta, porque ela entende que o volume circulante está diminuído. Então, ela faz uma compressão desse aparelho justaglomerular e isso vai fazer um feedback negativo para o túbulo proximal, que vai levar a uma vasodilatação da arteríola aferente, tá? Aumentando, essa coisa vai alterar essa taxa de filtração glomerular, tá? Então, para tentar reabsorver mais água e, com isso, melhorar o volume circulante. Mas o que a gente vai ter é que, nessa situação, tanto a hiperglicemia como esse aumento da filtração glomerular, existe uma alteração, uma hiperativação do sistema renino-angiotensina-aldosterona. Bom, a partir desse maior estímulo, a gente precisa entender um pouquinho o que acontece nesse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, para a gente revisar um pouquinho isso, o que a gente tem? Que o angiotensinogênio, ele é convertido, ele é quebrado através da renina para angiotensina 1. A angiotensina 1, ela é convertida em angio 2 pela enzima conversora de angiotensina, e a angio 2, ela vai se ligar a dois receptores principais, o receptor T1 ou o receptor T2, tá? Essa ligação da angiotensina 2 com o receptor, principalmente com o receptor T1, ele causa um quadro mais deletério no microambiente renal. Então, ele leva a vasoconstrição, ele aumenta a restrição hídrica e de sódio, aumenta a proliferação celular, aumenta as espécies reativas de oxigênio e a fibrose, tá? E também os processos inflamatórios que estão acometendo esse rim. Muito bem. A conversão do angiotensinogênio para a angiotensina 1, essa angiotensina 1, por ação da enzima conversora de angiotensina 2, ela pode ser convertida em angiotensina 1,9 e pela ação da enzima conversora de angiotensina para angiotensina 1,7. Então, ela é quebrada em angiotensina, em vez de ser quebrada em angiotensina 2, ela é quebrada em 1,9 e essa 1,9 é novamente clivada para angiotensina 7, tá? Existe uma enzima no rim que faz essa conversão também, que é a neftilizina. E essa angiotensina 1,7, ela se liga ao receptor MAS. Esse receptor, essa ligação angiotensina 1,7 ao receptor MAS, ela é menos deletéria. Então, aqui vocês não vão conseguir ver, porque a gente tem uma janelinha aqui dos vídeos em cima do slide, mas o desvio para essa ligação anjo 7, receptor mais, ele vai promover vasodilatação, diurese e natridiurese, efeitos anti-inflamatórios, diminuição de espécies reativas de oxigênio, aumento do óxido nítrico, que vai causar vasodilatação, tá? E diminuir a agressão renal desse contexto da ativação da aldosterona.
Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês hoje? Na visão clássica da doença renal diabética, a doença renal diabética é uma doença glomerular. Então, eu tenho fatores que estão relacionados à alteração da resistência de arteríola aferente desse glomérulo, como diminuição do óxido nítrico, estímulo da COX-2, aumento de peptídeo natriurético atrial, angiotensina 1,7, hiperinsulinemia, eles vão promover uma diminuição da resistência da arteríola aferente. A arteríola aferente diminuindo essa resistência, ela tem uma vasodilatação, esse glomérulo ele é impactado por esse fluxo sanguíneo aumentado. Da mesma forma que a inibição do feedback do túbulo glomerular, ela leva uma sinalização da mácula dentro, ativando o sistema renina-angiotensina, que o efeito dessa ativação do sistema renina-angiotensina, principalmente pela ativação da angiotensina 2, é fazer uma resistência, aumentar a resistência da arteríola aferente. Então, eu abro a válvula aqui, isso entra para o glomérulo, ele tem um aporte grande, mas a saída dele está comprimida, então eu aumento muito a pressão intraglomerular. Então, na visão atual, que a gente vai ter, são fatores contribuindo para uma sobrecarga glomerular. Então, a visão clássica da doença renal seria que o glomérulo seria o maior acometido diante da doença renal pelo diabetes. E aí a gente teria uma evolução que essa sim é considerada clássica, acho que todo mundo que está participando dessa live hoje já viu essa apresentação de que a nefropatia diabética, ela tem um início que é antes da instalação da nefropatia, onde você tem um quadro de normoalbuminúria, que esse indivíduo vai evoluir para um quadro de microalbuminúria, então se o diabetes não for tratado de forma adequada, se eu não olhar os outros fatores de risco, esse indivíduo vai evoluir para microalbuminúria. Da microalbuminúria, se nada for feito, ele vai para a proteinúria e da proteinúria para a doença renal terminal. Então, ela é uma evolução linear entre a normoalbuminúria e a doença renal terminal. E nessa evolução ainda característica do modelo antigo, eu teria um estágio 1, que seria um estágio de hiperfiltração glomerular, onde ainda seria reversível, então, a partir do momento que eu compensasse ou controlasse esse diabetes, mantivesse um controle glicêmico adequado, eu faria uma reversão dessa fase de hiperfiltração glomerular. Se isso não fosse feito, esse indivíduo iria para um estágio 2, ainda mantendo taxa de filtração glomerular normal, com normoalbuminúria e uma excreção urinária de albumina menor que 30 miligramas por dia, mas aqui já tendo um certo impacto dessa hiperfiltração nesse ambiente renal. E não feito nada para corrigir nem a hiperglicemia, nem os fatores associados, esse indivíduo evoluiria para uma nefropatia incipiente, ainda com taxa de filtração glomerular normal, mas já com presença de microalbuminúria, com a taxa de excreção urinária de albumina em torno de 30 a 300 miligramas por dia, que seria o estágio 3. Teoricamente, esses indivíduos levariam de 5 a 10 anos após o diagnóstico de diabetes para chegar nesse estágio 3, e esse seria o primeiro sinal da nefropatia diabética. E na progressão disso, se nada fosse feito, não tivesse nenhuma intervenção, esses pacientes continuariam a progredir para o estágio 4, já com uma nefropatia instalada, com perda progressiva da taxa de filtração glomerular e uma excreção urinária de albumina maior que 300 miligramas por decilitro. Tá? E aqui já um quadro de macroalbuminúria. E esses indivíduos levariam em torno de 10 a 20 anos após o diagnóstico de diabetes para atingir esse estágio 4. E a partir desse estágio 4, a progressão seria para o estágio 5, com falência falência renal, né, e necessidade de terapia renal substitutiva, com uma taxa de filtração glomerular bastante reduzida, menor que 10 ml por minuto. Tá? Uma taxa de filtração glomerular menor que 10 ml por minuto. Bom, isso é a visão que a gente conhecia até alguns anos atrás. A partir de 2007, a gente começou a ter uma mudança aí. Já começamos a mudar
a forma da gente denominar ou definir nefropatia diabética. Vocês viram que eu tenho um certo problema que eu estava falando sobre a visão clássica e já me referindo a essa alteração como doença renal crônica. Por quê? Em 2007, a National Kidney Foundation, ela trouxe uma definição nova, onde ela coloca como nefropatia diabética a doença renal causada pelo diabetes com comprovação histológica. Ou seja, eu preciso de biópsia renal mostrando que eu tenho alterações compatíveis com a doença pelo diabetes. Aí eu defino isso como uma nefropatia diabética. Na vigência de uma doença, na vigência de uma pessoa com diabetes, com longo tempo de doença, com longo tempo de diabetes, com o controle glicêmico não tão adequado, e com doença renal, eu vou dizer que esse indivíduo tem uma doença renal diabética ou uma doença renal do diabetes. Essa é a definição atual aceita para doença renal no indivíduo com diabetes. Então, a doença renal diabética, ela se refere a uma importante complicação microvascular, altamente prevalente e definida por anormalidades funcionais, estruturais e clínicas dos rins causadas pelo diabetes. Então, eu infiro que a doença renal seja causada pelo diabetes, porque esse indivíduo tem alteração, tem tempo de diagnóstico de diabetes, tem alterações funcionais e clínicas compatíveis com a doença renal, mas eu não tenho a comprovação por biópsia, tá? Então, nessa situação, eu vou me referir como doença renal diabética. Então, o termo que eu vou usar mais é doença renal diabética. Na época que eu estava no ambulatório multidisciplinar no Hospital das Clínicas, em várias conversas com o professor Zaitz, ele me falava assim, mas Márcia, nefropatia significa doença do rim, ou doença renal. Nefropatia diabética é a mesma coisa que doença renal diabética. Então, ainda existe essa aceitação, ainda ela está em curso, tá? Mas a gente acaba seguindo essa definição da National Kidney Foundation, adotando o termo de doença renal diabética, tá? Bom, na visão atual, a albumina, ela deixa de ser o reflexo, a albuminúria, a presença de proteína de albumina na urina, ela deixa de ser reflexo da doença renal, tá? Ela deixa de ser um reflexo. Ela passa a ter um papel patogênico na doença renal. Por quê? Porque essa albuminúria, ela vai ativar vias de sinalização intracelular, tá? Então, quinase regulada por sinapses, ela regula, ela ativa o fator Kb e proteínas sinase C. Então, a PKC, ela também tem ativação pela albuminúria. Ela induz a liberação de substâncias inflamatórias, como proteínas quimicinas, urrantes, espécies reativas de oxigênio e a endotelina. Além disso, ela também ativa substâncias fibróticas, como fator de crescimento tumor B e colágeno. Então, ela tem efeitos citotóxicos e citotóxicos nas células do túbulo proximal. Então, além da albuminúria, ela vai acontecer porque você tem uma alteração de glomérulo, promovendo a perda, o extravasamento dessa albumina, porque você tem um aumento da pressão intraglomerular, com isso você vai lesando membrana e vai fazendo com que haja perda de podócitos e essa perda da complacência, da adesão da membrana basal faz com que você tenha essa perda de proteína e a albumina, por ser de menor peso molecular, ela acaba sendo mais facilmente e mais precocemente sendo identificada na urina, ela deixou de ser o reflexo dessa doença glomerular, porque essa albumina presente no túbulo, ela vai ter um efeito citotóxico e vai lesar essa célula tubular também. Tá? Então, ela vai causar um dano túbulo intersticial crônico. Então, a gente vai ver mais para frente que a gente vai ter uma composição desses fatores aqui, tá? Então, tanto o glomérulo quanto o túbulo. Esse estudo aqui, que eu trago para vocês agora, é um apanhado do que foi o DCCT e o EDIC, tá? Para quem não é endocrinologista ou para quem não trabalha na área de diabetes,
O DCCT foi um estudo que terminou na década de 90, onde ele fez um acompanhamento com indivíduos com diabetes tipo 1 por longo prazo. E foi o primeiro estudo que avaliou o impacto do controle intensivo da glicemia nas complicações relacionadas ao diabetes. Então, o tratamento intensivo de fazer a insulinização, como a gente prescreve atualmente, a insulinização basal bolos, a insulinoterapia intensiva, e avaliou a progressão desses pacientes. O EDIC é o estudo complementar a isso. Então, o que aconteceu? No DCCT, ele iniciou, tinham 2 grupos, então, grupo convencional, tratamento convencional para a época, e o grupo tratamento intensivo. A hora que finalizou o DCCT, o que se viu? Que o grupo que estava em tratamento intensivo tinha muito menos complicação. Então, o controle intensivo impactou em termos de progressão e surgimento de complicações relacionadas ao diabetes. E aí, o que eles fizeram? Se o tratamento intensivo ele é tão bom, então vamos todos para o tratamento intensivo. Então, os pacientes que estavam em tratamento convencional vieram para o tratamento para o intensivo. E cada um voltou para o tratamento com seu médico. E esses pacientes, eles só foram seguidos, não teve intervenção mais. Então, o EDIC é o braço de seguimento desse DCCT, tá? Então, nesse EDIC, eles separaram 1.439 participantes com idade em torno de com 28 anos de idade, tá? E que tinha doença, diabetes há um certo tempo, já tinha tempo de diabetes, e eles separaram da seguinte forma: os pacientes que tinham taxa de filtração glomerular, que eram os pacientes que tinham uma creatinina menor que 1,3, e taxa de filtração glomerular maior que 100, e separaram esses pacientes em aqueles com albuminúria e sem albuminúria e com albuminúria. Então, para a época, o valor de corte era 40, então albuminúria abaixo de 40 miligramas nas 24 horas, e aqueles que tinham acima de 200 miligramas. E esse EDIC fez um acompanhamento por 19 anos. Então, ninguém foi tratado, ele simplesmente pegaram os indivíduos do DCCT que foram tratados e acompanharam por 19 anos só, dividindo quem tinha albuminúria na época que fechou o DCCT e quem não tinha, tá? E aí, o que eles viram? Que eles avaliaram a taxa de filtração glomerular e o estágio da doença renal, né, nesses indivíduos em duas avaliações, a cada 2 anos, e viram a albuminúria, que eles consideraram sem alteração, com microalbuminúria de 30 a 300 e com macroalbuminúria maior que 300 miligramas. Tá? E aí, o que eles viram? Então, esse aqui são os pacientes que se manteram com... pegaram esses pacientes, então, com taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, e dividiram, né, esses pacientes com e sem microalbuminúria. E aí, que eles viram? Aqueles pacientes que tinham uma taxa de filtração glomerular mantida, tá? Então, nas diversas dosagens que eles fizeram para avaliar a taxa de filtração glomerular, eles viram que a maioria desses pacientes eram, sim, macroalbuminúricos, ou seja, esses pacientes, 61% desses indivíduos que tinham essa perda já de taxa de filtração glomerular, eles tinham presença de albuminúria maior que 300 miligramas por grama de creatinina presente na urina, tá? 24% desses indivíduos não tinham microalbuminúria e 16% eles tinham microalbuminúria, tá? Dos pacientes que não tiveram essa perda de taxa de filtração glomerular sustentada, ou seja, eles tiveram variação, eles mudaram, às vezes eles diminuíram a taxa, mas depois eles recuperaram, então só 8% desses pacientes eram macroalbuminúricos. Então, a conclusão dessa avaliação foi que a macroalbuminúria, sim, é um potente indicador, é um potente preditor de taxa de filtração glomerular. Ou seja, aqueles pacientes com albuminúria mais intensa, eles têm maior chance de evoluir com perda de função renal. Só que se usar apenas a albuminúria como marcador,
acaba se perdendo como único preditor, 24% dos casos que vão evoluir mal, eles não são diagnosticados. Então, eu vejo, eles viram que 24% dos pacientes que tinham taxa de filtração glomerular reduzida, eles eram normoalbuminúricos, tá? E aí já começou a levantar uma ideia aqui de que, né, às vezes a coisa não era tão como eles estavam pensando até o momento, naquela história da visão clássica que eu mostrei para vocês. A mesma coisa, muito próximo disso, foi visto com os pacientes com diabetes tipo 2. Então, aqui é um estudo com 1.831 pacientes com mais de 60 anos de idade, e esses pacientes foram avaliados em relação à presença de uma doença renal avançada e uma doença renal crônica, tá? Aí, o que acontece? Nesse tempo de segmento, esses pacientes que tiveram uma doença renal avançada, ou seja, evoluíram para uma necessidade de terapia renal substitutiva, 28 desses pacientes, eles tinham albuminúria menor que 30 miligramas por dia no início do estudo. Tá? Então, 28% dos pacientes que evoluíram mal, eles eram normoalbuminúricos. Tá? E a ausência na doença renal crônica, né, só quem perdeu taxa de filtração glomerular, a ausência de albuminúria ou de proteinúria, ela foi compatível com um risco menor de doença renal crônica e com uma progressão mais lenta da perda de função renal, tá? E geralmente os indivíduos eram mais idosos. Então, aqui parecia que tinha mais um componente extra contribuindo para a perda de função renal, para a doença renal crônica, do que a própria albuminúria. Tá? Então, mostrando aqui que cerca de 20% a 30% dos pacientes com diabetes, eles têm perda de função renal, mas eles não têm o chamado marcador da doença renal, que seria a albuminúria, que era acreditada até então. Bom, esse slide ele mostra a histologia de pacientes com diabetes tipo 2 e albuminúria negativa. Então, desses pacientes que eu mostrei no estudo anterior, então, como é que esses pacientes foram vistos a partir do momento que alguém precisou de uma biópsia ou teve um desfecho ruim e foram avaliados em relação ao tecido renal. Tá? Então, esses indivíduos tinham glomérulos e artérias normais. Então, aqui o glomérulo normal, a gente vê esse glomérulo bem bonitinho, tá? Bem formadinho, a gente consegue ver o mesanjo bem bonitinho, e aqui eu consigo ver uma artéria renal bem certinha, bem bonitinha. Nesse aqui, a gente vai ver que tem uma glomerulosclerose, então já começo a ter espessamento da membrana, tá? E eu tenho uma aterosclerose mais avançada, e eu tenho nesse outro aqui, nessa outra histologia, expansão mesangial glomerular, tá? Mais intensa, você perde aquela característica do glomérulo, então a gente não consegue ver um glomérulo bonitinho, certinho, ele perde essa característica do glomérulo em si, e aqui ele tem um espessamento bastante importante da artéria, então ele tem uma aterosclerose grave. Então, indivíduos com diabetes tipo 2, eles, na histologia, albuminúria negativa, eles viram que eu tinha esses três quadros histológicos poderiam acontecer. Então, não ter nada, tá? Tem um glomérulo bonitinho e ele ter uma alteração aí da função renal, ter albuminúria não ter albuminúria e ter já uma glomerulosclerose e aterosclerose avançada, e ter uma expansão mesangial com perda do arcabouço glomerular e uma aterosclerose grave. E aí, o que é a conclusão que eles chegaram? Com diabetes tipo 2 e a albuminúria elevada, ela leva a alterações típicas da doença renal diabética. Então, com a formação dos nódulos de Kimmich-Wilson, com alteração, com espessamento da membrana basal glomerular, e quando a gente tem um indivíduo com diabetes tipo 2 e uma doença renal avançada, mas sem albuminúria, geralmente essas alterações típicas elas são menos frequentes. Tem maior contribuição do envelhecimento, da hipertensão e da aterosclerose, ou seja, da dislipidemia, contribuindo para a perda de função renal.
Aqui já é uma visão para a gente ver em termos de progressão de doença renal e de declínio em pacientes com diabetes tipo 1, tá? Então, esses indivíduos são indivíduos que eram acompanhados, estavam em acompanhamento pela Joslin, e o que eles acabaram vendo? Então, era um olhar da Joslin para os indivíduos em acompanhamento que estavam sendo seguidos lá. Então, eles foram divididos, tá? Em pacientes que tinham um declínio menor ou aproximadamente de 3 ml por minuto por ano, então eles perdiam taxa de filtração glomerular em torno de 3 ml por ano. Então, nesse quadro se encaixavam 9% do diabetes tipo 1 e 20% dos diabetes tipo 2. E eu tinha aqui um paciente, e separaram no paciente com rápido declínio. Então, esse rápido declínio, eles colocaram como maior que 3,3% ao ano, tá? Então, esses pacientes, eles eram raros, mas eles tinham uma população que podia ser separada ali, tá? A maioria dos pacientes evoluíam com declínio lento a moderado, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, porque nem todo mundo é nefrologista, e na nefrologia, o que é aceito é o seguinte, que você tem uma taxa de filtração glomerular, então, geralmente, jovem é hiperfiltrante, você tem uma taxa de filtração glomerular, tá? Mais que 100 é comum, você vê em adulto jovem, adolescente, adulto jovem. Você mantém essa taxa de filtração glomerular nesse patamar aí até próximo dos seus 30 e poucos anos, e a partir dos 40 anos, é aceitável que se passe a perder função renal, porque o rim, como todo o organismo, vai envelhecendo, né? E aí, nessa situação, o que é dito como padrão normal de envelhecimento, de perda de função renal, é você perder 1 ml por ano a partir dos 40 anos de idade. Então, uma perda de 3 ml ao ano já é uma perda considerada. E perder mais que 3 ml por ano é uma perda bastante intensa, tá? Então, aqui as pessoas foram consideradas como rápido declínio ou rápido progressor, tá? E aí, eles foram ver esses pacientes em relação à presença de microalbuminúria e proteinúria. Então, esses pacientes que tinham microalbuminúria ou proteinúria, eles que progrediram com uma rápida perda de filtração glomerular, os microalbuminúricos, eles correspondiam de 3 a 5%, enquanto os pacientes com proteinúria, em torno de 7 a 20%. Então, quer dizer que mesmo aqueles que são rápido progressores, tem alguns indivíduos aí que eles têm uma perda de proteína na urina que é pequena, né? Então, é aquilo que a gente já havia visto anteriormente, que se eu avaliar a albumina como o único preditor de perda de função renal ou de lesão renal pelo diabetes, eu tenho uma população que não está sendo vista aí. E aí, para avaliar isso de uma forma um pouquinho diferente, aqui sim, no segundo estudo, lá eles englobaram diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, nesse segundo estudo, eles avaliaram indivíduos com diabetes tipo 1 e normoalbuminúria. Hoje a gente não fala mais em normoalbuminúria, o termo adequado, junto com aquela mudança lá de terminologia para doença renal diabética, a gente fala em albuminúria, então albuminúria A1, tá? Que é a normoalbuminúria, ou você perder ter uma excreção urinária de albumina menor que 30, tá? Uma albuminúria A2, que seria considerada a microalbuminúria, que é em torno de 30 a 300, e a albuminúria A3, que é a macroalbuminúria, quando você tem uma perda de albuminúria maior que 300 miligramas por grama de creatinina, tá? Então, eles separaram dessa forma, as pessoas com diabetes tipo 1, com normoalbuminúria, ou albuminúria A1, que correspondia a 595 indivíduos, e 513 portadores de diabetes tipo 1 com microalbuminúria, tá? Ou que a gente chama hoje de A2. E esses pacientes, esses indivíduos foram acompanhados por um período de 10 a 4 anos. Bom, e eles dividiram esses indivíduos, durante esse acompanhamento de 10 a 4 anos, nos não progressores, ou seja, aqueles que perdiam taxa de filtração glomerular, tinha uma perda de taxa de filtração glomerular menor que 3,3% ao ano, e os rápidos progressores, que eram aqueles que tinham
uma perda de taxa de filtração glomerular maior que 3,3% ao ano, tá? 10% desses indivíduos, eles eram A1, tá? Eles tinham normoalbuminúria. E para avaliar a mediana, olhar esses pacientes, eles criaram uma divisão arbitrária, que eles colocaram como taxa de filtração glomerular, a mediana para a taxa de filtração glomerular, como um valor de 105 ml por minuto, tá? E o que eles viram? Então, aqui a gente vai ver o seguinte, que esses pacientes que tinham diabetes tipo 1 e eram normoalbuminúricos, então aqueles que tinham uma taxa de filtração glomerular inicial maior que 105, que são, aqui está marcado aqui com essa barra roxa, como é que era a progressão desses pacientes? Esses pacientes, geralmente, eles ficavam um período estável, tá? Em termos de perda de função renal, e aí eles tinham, o início da perda renal era progressiva, tá? O início da perda o início da perda progressiva tinha um início progressivo de perda de função renal. Então, a partir de um momento aqui, eles começavam a ter um declínio maior, uma perda maior, tá? Então, a gente pode ver, ó, que teve um indivíduo que teve um período estável e rapidamente começou a cair e rapidamente ele evoluiu para uma doença renal avançada e necessidade de terapia renal substitutiva. Ó, 2 desses indivíduos, tá? Normoalbuminúricos. E a maioria deles tiveram um declínio constante, tá? Aqui, os pacientes que começaram com uma taxa de filtração glomerular já abaixo de 105, a gente vê que esses pacientes, rapidamente, eles têm um declínio mais acentuado da perda de filtração glomerular. Tá? Então, que eles não têm esse período aqui, quer dizer, no período que você está ainda no que é chamado de hiperfiltração, você tem uma estabilidade, mas a partir do momento que eles começam a cair, essa perda de função renal é bem rápida. E dá para ver que tem algumas coisas interessantes, que nem, por exemplo, mesmo esses indivíduos que têm perda rápida da taxa de filtração glomerular, alguns deles recuperam, ó, recupera e se mantém estável, com taxa de filtração glomerular de 60 ml por minuto, tá? Tem pacientes que vão mais rápido, tem pacientes que, a partir daqui, ele tem um declínio mais rápido, tem pacientes que têm recidivas, ó, ele cai, ele volta, fica estável, dali a pouco ele cai, daqui a pouco ele fica mais estável. Aqui é a mesma coisa, a gente consegue ver esse paciente flutuando, ó, ele subiu, dali a pouco ele caiu, aí ele ficou estável, daí ele teve uma perda rápida, progressiva aqui, aí ele ficou um período estável, daí a pouco ele progrediu de novo, tá? Então, que esses indivíduos, não existe uma linearidade em termos de perda de filtração glomerular. Então, que essa taxa de filtração glomerular pode ser flutuante, tá? E aí, a avaliação posterior, isso aqui já é um outro estudo, tá? Krolenz, que é um pesquisador da Joslin, que vê a parte de doença renal em diabetes, e esses outros estudos são dele, ele que participou também, ele é primeiro autor. E ele começou a chamar atenção para isso. E aí, depois de compilar alguns dados, o que ele traz de ideia, de estratégia, de trajetórias de progressão de perda de função renal? Que a gente tem um período aqui, quando esse paciente ainda está lá com uma taxa de filtração glomerular acima de 100 ml por minuto, que é passível de prevenção, tá? Então, a partir do momento que você tem esse indivíduo, que você corrige o impacto do diabetes, da alteração glicêmica no rim, você consegue, com essa prevenção precoce, ela é efetiva em retardar a perda de filtração glomerular. Então, ela atrasa a evolução da doença renal. Só que esse intervalo, ele vai depender do tempo de início, tá? Então, se ele for precoce, eu vou ter um atraso. Então, essa linha aqui é a prevenção. A partir do momento que o paciente inicia a perda da função renal, ele vai ter... A ideia é que ele mantenha nessa linha preta aqui, ó, tá? Então, se ele começa a perder, que ele vai perder função renal. Então, se você faz uma intervenção, você segura esse paciente. Não conseguiu segurar, ele iniciou o declínio da função renal, o tratamento precoce mais intensivo, você segura essa perda,
tá? E ele pode fazer esse tipo de progressão, tá? Se o tratamento ele inicia muito tardio, muito provavelmente ali depois que eu tenho uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60, essa perda, você vai ter um efeito, mas esse efeito, o intervalo de tempo para você sentir o efeito é maior, tá? Então, você precisa de um intervalo de tempo para você avaliar esse efeito. Então, se você tem um tratamento que é tardio, muito provável você não veja o efeito desse tratamento, tá? Então, você pode ter essa curva vindo nessa situação ou você manter na rápida progressão, progredir rapidamente, tá? Eles viram que aqueles indivíduos que ficam no meio termo, que não é um lento progressor ou um rápido progressor, ou seja, que perde taxa de filtração glomerular mais que 3,3% ao ano, o tratamento imediato ele vai levar a um maior atraso da doença renal avançada, tá? Então, ele atrasa mais a doença renal. E o tratamento tardio, o que vai contribuir para esses pacientes que têm essa progressão mais lenta, mais demorada, ele vai ter uma taxa de filtração residual maior. Então, você mesmo atrasando o tratamento, você ainda consegue ter um impacto nesses pacientes e fazer com que ele tenha uma sobrevida longe da diálise por um tempo maior, tá? Então, juntando esses dados desse quebra-cabeça aí da visão dos últimos, né, das últimas descobertas que a gente tem em relação à doença renal diabética, hoje a gente entende que a doença renal diabética ela é uma doença glomerular e uma doença tubular. Então, que eu vou ter, sim, a lesão glomerular, ou seja, o glomérulo sendo impactado por hiperglicemia, alteração do sistema renina-angiotensina e aumentando a pressão intraglomerular e fazendo com que a membrana se espessa, fique espessada e você perca a capacidade de filtração e que num primeiro momento você perca a albumina, porque você tem esse aumento de pressão, você tem lesão de podócito, tem lesão da barreira de adesão aí, e essa filtração de proteína, ela vai lesar o túbulo também. Então, ela vai ser deletéria para esse tubo. Mesmo na ausência da proteinúria, a hiperfiltração ou alteração desse glomérulo, ele acaba impactando no túbulo em termos de reabsorção e secreção tubular. Tá? Então, você vai ter alteração histológica de túbulo também. Então, hoje, a doença renal diabética ela é vista como uma doença tanto glomerular como tubular. Tá? E na visão atual da doença renal diabética, eu não tenho uma progressão linear. Tá? Hoje a gente entende que os indivíduos com albuminúria A1, eles podem progredir sim para albuminúria A2, mas eles podem regredir para A1, tá? Da mesma forma que eles podem progredir para proteinúria A3, tá? Então, uma macroproteinúria ou o que a gente considera hoje como A3, tá? E disso progredir para uma doença renal terminal. Mas mesmo o indivíduo com uma proteinúria A3, ele pode regredir para uma proteinúria A2, a microalbuminúria, ou para uma albuminúria A1, tá? E que alguns indivíduos, em torno de 20 a 30% dos indivíduos com diabetes, eles têm uma progressão da normoalbuminúria para a doença renal terminal sem passar pelos estágios de perda de albumina na urina, tá? Pelos estágios A2 e A3, ele pode vir direto para cá, tá? Da mesma forma, no diabetes tipo 2, isso também pode acontecer, tá? E no diabetes tipo 2, parece que essa passagem de A1 para a doença renal terminal ou de A2 para a doença renal terminal sem ter essa progressão linear, está mais relacionada como eu falei para vocês, a idade, hipertensão e doenças associadas, como hipertensão, dislipidemia, então um processo aterosclerótico associado ao diabetes. Bom, dito tudo isso, qual é o impacto da doença renal no tratamento do diabetes? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que muda
no tratamento do diabetes a partir do momento que o teu paciente tem uma doença renal, tá? E aí eu vou dizer para vocês, a mudança é imensa, tá? Porque existem vários mecanismos relacionados a alterações do tecido renal que vão impactar no controle do diabetes. Esses mecanismos, eles podem ser mecanismos indutores de hipoglicemia ou indutores de hiperglicemia, tá? Então, alterações na doença renal crônica que vai levar à alteração da homeostase glicêmica. Então, em relação à hiperglicemia, o que vai fazer com que o indivíduo com doença renal diabética tenha maior alteração da glicemia e seja mais hiperglicêmico? Tá? Tenha dificuldade, que nós, que estamos do outro lado da mesa, temos mais dificuldade para tratá-lo. É um paciente mais difícil de você manejar clinicamente. O próprio diabetes, tá? Esses indivíduos, eles vão diminuir a excreção renal de glicose, então, como eu tenho lesão renal e lesão tubular, glomerular e tubular, então, eu tenho uma lesão dos transportadores de SGLT2, e aí eu tenho uma menor excreção renal de glicose. As toxinas urêmicas, então, perda de tecido renal, aumento das toxinas urêmicas, eu aumento a resistência à insulina. Então, a toxina urêmica, a uremia, ela é um fator que promove a resistência à ação da insulina. Então, esses pacientes, na progressão da doença renal, alguns deles vão precisar de doses maiores de medicação ou doses maiores de insulina, por causa dessa resistência à insulina, tá? E essa resistência insulínica também é induzida por fatores inflamatórios que estão muito presentes na doença renal, tá? Além da liberação de hormônios contrarreguladores. Então, aqui tudo impactando numa dificuldade de controle por causa de hiperglicemia. Mas o contrário também acontece. Então, os indivíduos com doença renal crônica, eles têm maior risco para hipoglicemia. Por quê? Com a uremia, esses pacientes passam a ficar anoréticos, têm uma menor ingestão alimentar. Então, você está programando a sua terapia, o seu tratamento para uma determinada ingestão alimentar, e esses pacientes passam a ficar urêmicos e inapetentes, deixam de comer, então aquela medicação que você está programando, se ele fizer uso dela da forma como está prescrita, ele acaba tendo hipoglicemia, porque a ingesta alimentar é menor. Esses pacientes vão tendo restrição dietética, então você vai diminuindo o sódio da alimentação, essa alimentação fica menos palatável, muitas vezes você precisa restringir a quantidade de proteína na dieta. Então, essas restrições dietéticas também levam a um quadro de sarcopenia, e na sarcopenia você precisa de um estímulo de insulina para você captar mais essa glicose para o músculo. Tá? Então, ele não tem tanto sensibilidade, ele não perde tanta, ele perde essa sensibilidade à insulina. Você tem uma menor metabolização da insulina exógena, então, quando você aplica a insulina, eu vou mostrar para vocês, a gente tem um efeito perde o efeito de primeira passagem, então, toda a insulina que foi injetada, ela acaba tendo uma grande parte dela disponibilizada para ser metabolizada no rim, e o rim tem perda de tecido renal, então ele não consegue metabolizar essa insulina que está sendo aplicada, então ele aumenta a meia-vida da insulina, aumentando a meia-vida da insulina, você aumenta o risco de hipoglicemia. E a doença, a perda da função renal, ela tem interferência na farmacocinética das medicações hipoglicemiantes. E, além disso, o rim, ele contribui para a gliconeogênese. Então, ele mantém a homeostase glicêmica porque ele faz gliconeogênese, ou seja, ele produz glicose a partir de outros substratos. Então, diante de um quadro de jejum mais prolongado, ou mesmo um quadro de hipoglicemia, o rim acaba contribuindo, formando glicose a partir de novos substratos. Se eu tenho perda de tecido renal, eu tenho um tecido que não consegue responder auxiliando na homeostase glicêmica. Tá? Então, esse divisor aqui, ó, ela está falando em torno de em relação à resistência à ação da insulina. Então, para cá, eu vou ter uma maior resistência à ação da insulina, levando a quadros de hiperglicemia, e para cá, eu vou ter uma diminuição da resistência à ação da insulina, propiciando quadros de hipoglicemia. Bom,
Com a perda da função renal, a gente tem que fazer ajuste de medicação. Então, aqui, com a perda da coisa, na taxa de filtração glomerular que eu tenho ali, taxa de filtração glomerular acima de 60 ml por minuto, os ajustes da medicação são mínimos. Muitas vezes você pode usar, muitas vezes não, você pode usar a maioria das medicações disponíveis para tratamento de diabetes nessa população com essa taxa de filtração glomerular. Mas a partir de uma taxa de filtração glomerular, que aqui a gente classifica como, então aqui vai ser uma taxa de filtração glomerular grau 1, aqui grau 2, abaixo de 60, né? Ela vai ser grau 2, de 60 a 45 ela é grau 3, e eu tenho uma divisão para 3A e 3B, então de 60 a 45, 3A, de 45 a 30, 3B, grau 4 e 5. 5 é o estágio final da doença, avançado da doença renal, e é onde que a gente já tem que preparar o nosso paciente para a terapia renal substitutiva, né? Para hemodiálise ou para diálise peritoneal. E aí, o que acontece? Eu tenho que equilibrar nessa minha balancinha todos esses fatores. Então, uma diminuição da taxa de filtração glomerular, levando uma diminuição da necessidade de insulina, uma diminuição da depuração das drogas, um aumento de meia-vida, então ele diminui a necessidade de insulina, ele tem uma menor depuração tanto da insulina como das medicações que a gente usa para tratar o diabetes, e essas medicações e a insulina têm uma vida aumentada porque ela não está sendo depurada de forma adequada. E além disso, eu tenho a uremia, que contribui para o aumento da resistência à insulina, ela acaba aumentando a gliconeogênese hepática e acaba por diminuir a utilização periférica de glicose. Tá? Então, nessa balancinha, eu tenho diminuição de taxa de filtração glomerular, provocando tudo isso que eu falei, e a uremia puxando por outro lado. E nesse indivíduo, né, com diabetes, o que vai ajustar e vai pesar para a gente decidir qual medicação, qual a melhor terapia, é a secreção residual de insulina do indivíduo. Por quê? A maioria dos pacientes, o maior número de indivíduos com diabetes, são indivíduos com diabetes tipo 2. E a gente sabe que no diabetes tipo 2, a gente tem uma perda progressiva da secreção de insulina. Então, se meu paciente tem um residual de secreção de insulina bom ainda, eu consigo equilibrar isso aqui mais facilmente. Se meu paciente tem um longo período de diabetes e eu já tenho uma falência, uma deficiência importante da secreção de insulina, essa balancinha acaba pendendo e eu acabo tendo uma maior dificuldade para ajustar essas medicações. Muito bem. Diante da perda de taxa de filtração glomerular, o que eu posso, o que eu não posso usar em termos de medicação para tratamento do diabetes, tá? Em termos de medicações hipoglicemiantes ou medicações antidiabéticas. Com taxa de filtração glomerular abaixo de 60, a maioria das medicações são seguras, tá? Sem necessidade de redução de dose. Abaixo de 60, eu começo a olhar esse indivíduo de uma outra forma. Então, os indivíduos com taxa de filtração glomerular entre 60 e 45, eu posso usar metformina. O único problema que eu tenho é que monitorar a função renal mais de perto, porque se ele tiver uma perda rápida de função renal, essa metformina, ela está contraindicada, eu vou ter que rever, tá? A glimepirida, que é uma sulfonilureia de menor duração, ela já está contraindicada para pacientes com taxa de filtração glomerular entre 45 e 60. A pioglitazona você pode usar, mas com cautela. Ela não tem alteração de meia-vida ou ela não tem um prejuízo de função renal. O problema é o efeito colateral, porque a pioglitazona faz retenção hídrica e esses pacientes, às vezes, um excesso de volume faz com que eles progridam para uma insuficiência cardíaca mais rapidamente. Então, pode ser usada, mas aqui eu considero com muita cautela. E as medicações mais novas, como o inibidor da DPP-4, tá? Como a sitagliptina, a alogliptina, eles podem ser usados com metade da dose, e o análogo de GLP-1, a hexanatida, também com metade da dose. Então, de bula, a gente tem que a hexanatida pode ser usado nesses indivíduos, e eu posso manter tanto a sitagliptina quanto a alogliptina, tá?
Quando a taxa de filtração glomerular cai abaixo de 45 ml por minuto, a metformina precisa ter dose reduzida. Então, a dose de metformina para esse paciente, ele pode continuar usando a metformina, mas a dose tem que ser, no máximo, 1 grama por dia, tá? E eu tenho que ver a função renal desse paciente de 3 em 3 meses. Porque se ele cair daqui para cá, para baixo de 30, eu tenho que suspender. Tá? Então, tem que olhar esse paciente de perto se eu resolver manter a metformina nesse estágio de doença renal crônica. A glicazida eu vou evitar, que também é uma sulfonilureia. Então, aqui, sulfonilureia, ela se liga lá no receptor e ela tem uma meia-vida um pouco mais longa, então ela vai fazer a secreção de insulina enquanto ela estiver ligada ao receptor, e a metabolização dela, ela é prejudicada pela perda de função renal. Então, ela fica ligada a esse receptor mais tempo, ela fica ativa mais tempo, então ela tem maior risco de hipoglicemia. Da mesma forma que a glibenclamida é contraindicada, tá? A pioglitazona, que é a TZD, é para usar com cautela. Aqui, existem estudos mostrando que a saxagliptina, ela pode ser usada na metade da dose, tá? E lixanatide vai monitorar. Então, você pode usar, mas você vai monitorar teu paciente para ver se está tudo ok, se ele não está tendo hipoglicemia, se ele não está tendo um tempo de ação de medicação maior por causa dessa perda de função renal, tá? E aí vem o inibidor de SGLT2, tá? Então, as glifosinas aí da vida. E aqui, até pouco tempo atrás, ele era contraindicado. E no consenso da Associação Americana de Diabetes do ano passado para esse, e da Associação Europeia de Tratamento para o Diabetes, isso mudou, tá? Que pacientes com taxa de filtração glomerular abaixo de 45, que o SGLT2, inibidor de SGLT2, ele pode estar indicado em termos de proteção renal, para contribuir para a proteção renal, tá? E não tanto como uma medicação que seria efetiva no tratamento do diabetes. Abaixo de 30 de taxa de filtração glomerular, a maioria das medicações são contraindicadas, tá? Que existem estudos mostrando segurança, que foi feito um estudo com a população com doença renal crônica especificamente, é a glipizida e a linagliptina, elas são seguras, e para esses indivíduos a melhor medicação é a insulina, porque você consegue titular a dose de insulina, manter um bom controle glicêmico e diminuir o risco de metabólitos ativos, fazendo com que o teu paciente tenha maior risco para hipoglicemia. Muito bem, mas mesmo diante do uso da insulina, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Quando eu tenho a secreção endógena de insulina, a insulina é secretada no pâncreas e ela tem um efeito de primeira passagem pelo fígado. Então, ela cai aqui na veia porta e ela tem um efeito de primeira passagem no fígado, onde em torno de 80% dessa insulina é metabolizada e já faz ação ali no fígado. E o restante, ele vai cair na circulação, vai vir para tecido periférico, para fazer captação muscular de glicose, para adipócito, e parte vai vir para o rim para ser metabolizada, tá? Então, quando é endócrino, secreção endócrina própria de insulina, eu tenho o fígado metabolizando. Quando a insulina ela é injetada em subcutâneo, eu não tenho o efeito de primeira passagem. Então, essa insulina é todinha distribuída, ela circula no organismo todo. E o rim recebe em torno de 30% a 80% dessa insulina que foi aplicada. Então, se eu tenho uma doença renal, se seu rim está prejudicado, eu tenho um impacto grande para metabolizar essa insulina num tecido que não consegue metabolizar. Tá? Então, nessa situação, eu tenho que diminuir a dose. Então, em termos de ajuste de dose de insulina, o que a gente tem como descrito em literatura? Tá? Tem pouco trabalho em relação a isso, mas aí a gente pode discutir depois à parte algumas coisas específicas do paciente com doença renal crônica. Então, as insulinas, tá? Insulina regular, os análogos de insulina ultra rápidas, as insulinas basais, como a NPH, a glagina, Deprimir, ou mesmo as pré-misturas, a indicação, a recomendação é que quando você tenha uma taxa de filtração glomerular maior entre 10 e 50, tá? Você vai reduzir em 25% a dose de insulina. Então, a partir do momento que a taxa de filtração glomerular
cai abaixo de 50 ml por minuto, você tem indicação de reduzir a dose de insulina em, no mínimo, 25%. Se essa taxa de filtração glomerular é abaixo de 10, ou seja, aquele indivíduo que já está com uma doença avançada, a redução tem que ser maior, em torno de 50%. Tá? Então, a dose de insulina, você reduz. E a insulina, como eu disse, ela permite a individualização da terapia. Então, você vai titulando a dose conforme a necessidade do teu paciente. Então, você começa com uma dose, você pode colocar a segunda, você pode acrescentar a terceira, você pode deixar ele só no café da manhã, você pode colocar só no jantar. Então, ela permite essa titulação. E com o controle da glicemia capilar, você consegue enxergar onde você precisa ajustar a dose de insulina e manter o teu paciente num bom controle glicêmico. Bom, em relação ao tratamento da hipertensão, né, no diabetes, a gente tem um olhar um pouquinho diferenciado para isso. Aqui é aquele mesmo organograma que eu mostrei para vocês lá na frente, quando a gente começou a discutir a história da doença renal, tá? Então, hoje, o que a gente tem? O que se viu? Então, se eu tenho o sistema renina-angiotensina participando da doença renal, se eu usar medicações que interfiram nesse sistema renina-angiotensina, eu vou ter um benefício na proteção renal. Isso é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro e é provado que, por exemplo, usar inibidor de ECA em indivíduos com diabetes tipo 1, com albuminúria, você preserva você consegue manter e preservar a função renal. Muitas vezes esse paciente regride, quando está no estágio inicial, ele regride de micro para normoalbuminúria, tá? Se você usa bloqueador do receptor de angiotensina em indivíduos com diabetes tipo 2, sim, parece que ele tem efeito, tá? A associação, então se eu colocar os dois, porque ele age em locais diferentes nesse sistema renina-angiotensina, se eu colocar as duas medicações juntas, eu vou ter um efeito, vou potencializar esse efeito? Não, não vou. Os diversos trabalhos mostraram que a associação de inibidor e bloqueador de receptor, ele leva a um prejuízo, uma perda maior da taxa de filtração glomerular, ele faz uma progressão mais rápida e faz hipercalemia com muita frequência. Esses pacientes têm desfechos ruins por causa de arritmia, tá? O alisquireno, ele não se mostrou benéfico na população com diabetes, não teve nenhum estudo que mostrou assim que ele potencialmente seja bom, tá? Então, fazer, por exemplo, a associação do alisquireno com inibidor de ECA ou com bloqueador, não é efetivo também porque aumenta desfecho, tá? Progressão de doença renal. Então, ele faz uma rápida progressão da doença renal. E usar a espirulactona ou eprenone, que é um antagonista do receptor da aldosterona, ele também não se mostrou efetivo, tá? Porque acaba aumentando a hipercalemia e acaba levando a um desfecho pior, um desfecho ruim, tá? Em termos de novas medicações para o tratamento de desfechos renais e cardiovasculares, o que eu tenho para mostrar para vocês é o impacto do inibidor de SGLT2. Então, há 5 anos, o EMPA-REG está fazendo 5 anos esse ano. Então, os resultados do EMPA-REG que mostraram a mudança de desfecho cardiovascular e desfecho renal com o uso agora esqueci. Da empagliflozina, olha o nome que eu tô coisa. Da empagliflozina, que mostraram um desfecho, eles chamam muita atenção. Então, vários estudos saíram para ver se esse impacto no desfecho cardiovascular era verdadeiro mesmo. Porque logo no começo do estudo, a gente vê que tem uma abertura da curva em termos de desfecho para quem está usando e quem não está usando o inibidor de SGLT2. E a partir do momento que saiu esses trabalhos, a explicação para esse melhora de desfecho foi que, como no diabetes, esse organograma eu já mostrei para vocês lá atrás também. Então, que eu tenho lá a hiperglicemia, aumentando a taxa de filtração glomerular, agindo no túbulo, aumentando a filtração de glicose, e esse aumento da filtração de glicose leva ao aumento da expressão do SGLT2, com maior reabsorção de sódio, impacto na mácula densa. A partir do momento que você usa um inibidor seletivo
do SGLT2, você acaba desbloqueando essa mácula, tá? Então, se você inibe isso aqui, você perde glicose, eu não vou reabsorver sódio, porque eu estou inibindo o receptor, então a mácula densa não vai ter essa interpretação errônea de que tem diminuição do volume circulante, e aí o que eu vou fazer? Eu vou descomprimir essa mácula densa, eu vou tirar a pressão dessa mácula densa, e aí eu vou diminuir o impacto do sistema renina-angiotensina nessa sobrecarga renal, tá? Então, os estudos mostraram isso. No começo, ele mostrou que levava uma perda de função renal, você usar um inibidor seletivo do SGLT2. Mas isso era no começo, é como se ele fizesse uma reserva renal da mesma forma que o IECA faz, e depois você protege o rim com o uso do inibidor. A partir daí, vieram vários estudos, tá? Então, em termos de desfecho cardiovascular e renal, a gente teve lá o primeiro deles que mostrou essa diferença toda, que foi o EMPA-REG. Ele mostrou redução de 14% no desfecho composto, que incluía infarto, AVC e morte cardiovascular. Ele mostrou redução de morte cardiovascular em 38%, redução de morte por todas as causas em 32% e redução de hospitalização uma redução de 35%, tá? E ele tinha entrado, porque isso aqui é o posicionamento da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2019. Então, em 2019, a ADA já trazia no organograma dela que a glifosina era uma medicação que teria indicação para pacientes com diabetes tipo 2 e risco cardiovascular, tá? Porque esse estudo foi feito em indivíduos já com risco cardiovascular, como seria uma prevenção secundária. Então, que ela trouxe isso no direcionamento dela. Aí, depois da abertura desses resultados do cardiovascular, o EMPA-REG renal mostrou que o resultado dele foi que a ocorrência ou a piora da nefropatia foi de 12,7% no grupo empaglifosina e 18% no grupo placebo, que teve uma redução de risco relativo de 39%, tá? O aumento da creatinina aumentou em 15% dos pacientes, em 1,5% dos pacientes e 2,6% no grupo placebo, né? E que a terapia de reposição renal foi iniciada em 3% do grupo empaglifosina e em 6% do grupo placebo. Então, uma redução de risco relativo de 55%. Se olhando isso, não parece ser muito grandes coisas. E aí, os outros estudos com as outras medicações começaram a mostrar que talvez isso seja verdadeiro. A outra coisa foi que a gente tem uma outra medicação que a gente usa muito para, não tanto, mas a gente tem disponível para tratar o diabetes tipo 2, que é o análogo do GLP-1, e os estudos mostraram proteção cardiovascular também. Tá? Então, mostraram tanto diminuição do desfecho composto, como uma redução de desfecho renal. Então, um líder que avaliou a liraglutida, ele viu que teve uma diminuição de 13% nos desfechos compostos e desfechos renais em 22%. E a redução de casos de macroalbuminúria persistente em 26%. Então, parece que essas medicações, além de controlar o diabetes, elas têm atuação em proteção cardiovascular e renal, tá? A semaglutida, que também é um análogo de GLP-1, veio na mesma linha que a liraglutide, mostrando uma redução de 26% no desfecho cardiovascular, tá? Não houve diferença na mortalidade, e uma redução de 36% nos desfechos renais, tá? Então, uma redução bastante importante. Em relação às outras medicações que são inibidores de SGLT2 também, o Canvas e o Declare, eles vieram na mesma linha, mostrando redução da morte do desfecho composto, né? Redução dos desfechos renais. Então, agora, por isso que eu falei para vocês lá atrás, que antes o inibidor do SGLT2, ele era contraindicado em pacientes com taxa de filtração glomerular abaixo de 45, mas isso tem sido revisto porque cada vez mais os estudos estão mostrando que talvez ele contribua realmente com essa proteção renal.
provavelmente o efeito dele esteja aí na ação de você descomprimir essa mácula densa e com isso você desativar ou diminuir essa perpetuação da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, por alterações outras em termos de melhorar, de fazer com que esse tecido ele tenha uma resistência maior, porque ele acaba usando no metabolismo energético corpos cetônicos, então ele acaba se protegendo um pouco mais de situações deletérias. Tá? Talvez a gente venha aí com uma nova visão ainda mais nova, ainda mais importante dessas medicações em relação ao tratamento do diabetes nas pessoas com doença renal nos próximos anos. Mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham... eu espero que eu tenha conseguido passar o meu recado aqui em termos de importância do tratamento da doença renal, né, desses novos conceitos e de como a gente aborda esses indivíduos que cada vez mais a gente está vendo a prevalência dessa doença aumentar na nossa população.